Muito bem. Então, a gente está gravando a partir de agora. O tema do primeiro ponto é distância entre dois pontos. Então, o que é essa distância entre dois pontos? Dado dois pontos no plano, tá? A gente está trabalhando com o plano cartesiano. Cada ponto tem coordenadas x e y. Então, o ponto A, ele tem coordenadas x1 e y1. O ponto B tem coordenadas x2 e y2, tá? Então, esses são os dois pontos que eu estou querendo calcular a distância entre eles. Para calcular a distância entre eles, né? Então, deixa eu usar aqui os recursos. Para calcular essa distância aqui, ó, vou chamar ela de D, como ela está inclinado, eu vou trabalhar com a ideia de Pitágoras. Então, eu vou ter um ponto C aqui no plano, de tal maneira que esse ponto esteja perpendicular entre A e B. Então, ele forma 90 graus aqui. Então, esse delta, ele significa variação. O que é variação para a gente? Variação é diferença, né? Você aprende lá em física também. É o x2 menos o x1. Esse é o nosso delta aqui. Essa é a variação, tá? Então, variação de distância é essa. E aqui o meu delta y seria a diferença entre y2 menos y1. Então, x, as minhas abscissas, né, tem posição x1 e x2, então essa diferença aqui, e nas ordenadas y1 e y2, a diferença entre eles. Eu sei que eu posso trabalhar a ideia de módulo também, porque como é uma variação de diferença, né, o resultado tem que ser sempre positivo, né, das distâncias. Então, como eu calculo essa distância de A a B aqui? Na realidade, usando Pitágoras. A distância do A até o B, ela é igual, né, essa distância ao quadrado, é igual a variação, a delta x, né, ao quadrado, mais o meu delta y ao quadrado. Quem é o meu delta x? Delta x é a diferença entre x1 e x2. Então, a distância de A até B ao quadrado é igual a essa diferença. Então, vai ficar x2 menos x1 ao quadrado mais a diferença de y. y2 menos y1, também ao quadrado. Ok. Agora, vou facilitar aqui, só vou dar um recorte. Esse quadrado da distância, né, eu vou tirar ele vai para o outro lado da igualdade, né, vai para o segundo membro como raiz. Então, o que eu tenho aqui é que, deixa eu só tirar esse igual daqui agora. Vai ser a raiz quadrada. Então, aí eu tenho agora a fórmula da distância entre dois pontos. Então, distância entre dois pontos é sempre a diferença, né, a variação da minha ordenada, da minha abscissa e da minha ordenada. Então, aqui são as variações. Então, é só substituir pelos valores das coordenadas, fazer a diferença, elevar ao quadrado, somar e tirar a raiz. Então, é assim que eu calculo distância entre dois pontos, tá ok? Bom, essa é a fórmula para a gente calcular a distância. Então, aqui eu consigo calcular a distância, tá ok? Muito bem. Vamos para outra lâmina. E aí eu tenho algumas situações, né? Aqui tem um exemplo. Vou calcular a distância entre esses dois pontos. Se eu for calcular a distância entre esses dois pontos, a distância entre esses dois pontos, então eu tenho aqui
meu A com meu x1 e y1, meu B com x2 e y2. Eu posso também chamar de xa, ya, xb, yb, tá ok? Não tem problema. Não tem diferença de escrita. Então, se eu usar a fórmula, então aqui eu sei que aqui é o meu x1 e aqui é o meu y1. Aqui é o meu x2 e y2. Okay? Então, se eu for calcular a distância do A até o B, eu vou ter a raiz da diferença de x, então vai ficar 3, que é o x2, né? 3 menos o x1, que é 1, ao quadrado, mais a diferença do y, que é 1 menos 1. Ao quadrado. Essa distância vai dar raiz 3 menos 1, 2. 2 ao quadrado é 4. 1 menos 1 é 0. 0 ao quadrado é 0, né? Eu só vou colocar aqui para representar. Eu tenho a raiz de 4, que é 2. Então, a distância de A até B é 2. Ok? Então, encontrei aqui o resultado. Bom, nesse caso, necessariamente, eu não precisaria fazer a fórmula de distância entre dois pontos. Por quê? Como você observou, a variação de y, ela não existe, porque os dois pontos são paralelos ao eixo x, são paralelos ao eixo das abscissas. Então, ele não tem altura aqui, por isso que não tem variação. Se não tem variação, é zero. Então, na realidade, quando o segmento que eu quero calcular a distância é paralelo ao eixo, é só observar aqui, ó. Eu vou observar apenas a abscissa nesse caso, porque a variação é da abscissa. Então, olho aqui, vejo qual é a variação, eu já tenho a resposta direta. Por essa... Deixa eu só pegar aqui. Desfazer. Só por esses valores, eu vou fazer aqui com então, esse valor e esse valor, então, fazendo essa diferença, eu chego lá na minha resposta, ok? Sem ter que fazer a formulinha. Então, se é paralelo ao eixo X, ou, como a gente vai ver no na próxima lâmina, paralelo ao eixo Y, eu não tenho essa necessidade de ficar fazendo isso, tá bem? Então, é uma dica aí para você fazer. Mas, se você usar a fórmula, você sabe que você consegue chegar no mesmo resultado, tá bom? Vamos pegar o outro exemplo aqui, só para vocês visualizarem, olha, o segmento agora, ele é na vertical, né? Então, a variação dele está em y. Então, vamos usar aqui o nosso pincel, ó, distância de A a B, vou usar a fórmula para mostrar os resultados. Se a gente fizer a analogia com o anterior, quem vai zerar agora? Quem tem que zerar é x, né? Então, a gente vai pegar a variação de x. É o x2 na xb, ou menos xa, ou x2 menos x1. Então, vai ficar 1 menos 1. Como eu disse, não tem variação em x agora. Então, ele vai zerar aqui. E a diferença vai aparecer em y. Então, vai ficar menos 4, menos 2. E tanto faz você também pegar o x1 menos x2. Como você vai fazer a diferença e elevar ao quadrado, o resultado sempre será positivo. Então, qualquer uma das duas que você pega dá certo. Então, aqui eu vou ter 0, né? Como eu disse, vai zerar o x. E o y vai dar a variação, que vai ser menos 6 ao quadrado é 36. Então, a raiz de 36 é 6. Então, eu chego na resposta aqui, 6. Então, vamos montar o quadrinho aqui para resposta, tá ok? Então, essa é a minha resposta. Vamos comparar? Olha, eu estou no menos 4 para o menos 2, eu tenho que andar 6 posições, que é a diferença entre ó, o menos 4 e o 2.
Então, essa diferença aqui dos dois é que gera o 6. Tá ok? Tudo bem aí? Bom, enquanto, então, ela é horizontal ou vertical, quer dizer, paralela ao eixo das abscissas ou paralela ao eixo das ordenadas, de novo, não precisa usar fórmula, dá para fazer direto. Mas nós temos o caso em que ela está inclinada. E aqui eu peguei um exemplo um pouquinho mais completo, tá? Para vocês. Ele quer demonstrar que esse triângulo de vértices A, B, C, com valores menos 2 e 4 para menos 5 e 1 para B e menos 6 e 5 para C, ele é isósceles. Bom, aqui tem uma figura para auxiliar. Não tem necessidade da figura, porque eu sei que eu posso usar as coordenadas aqui. Então, aqui eu teria o meu x1, x2, o xa, xb, meu x2, perdão, x1, y1, que é o xa e o ya, em B, x2, y2, que é o xb, yb, ou o 3, né, que a gente colocaria x3, y3, ou xc, YC. Então, de qualquer maneira, você consegue montar aqui. Primeiro passo, saber o que é um triângulo isósceles. Então, quando eu coloco aqui um triângulo isósceles, eu tenho que saber o que é o triângulo isósceles. Então, lembra lá o que é o triângulo isósceles? O triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais. Tem dois lados iguais. E um lado diferente. E um diferente. Então, quando eu for fazer o cálculo das distâncias, o que tem que acontecer? Tem que aparecer isso aqui para ser isósceles. Se não aparecer, ou ele vai ser escaleno, os três vão ser diferentes, ou os três podem ser iguais, daí ele é equilátero, tá ok? Desculpa. Então, o que eu tenho que fazer nesse exercício? Calcular a distância de cada segmento. Lembre, ó, cada segmento vai formar um triângulo aqui, então vou usar a ideia de Pitágoras. Vamos usar a primeira aqui, ó. Vamos calcular a distância de A até B. Distância de A até B, então vou pegar os valores de A e B como referência para a gente calcular aqui a raiz, tá ok? Vamos montar aqui a raiz. Variação xb menos xa vai ficar menos. Deixa eu até refazer aqui uma coisa. Vou colocar um colchete aqui. Tá? Então vai ficar assim. Menos 5, que é o meu xb, menos da fórmula, e um menos 2, que é o meu xa. Então, vou pegar as posições de x, e aí eu vou colocá-las pela diferença, né, que é a variação lá, e elevar ao quadrado. Então, eu tenho que tomar esse cuidado com o sinal aqui, ok? Senão, eu erro o sinal. Vou fazer a mesma coisa agora no y. Meu y é o 1 para b, menos o y de a, que é 4. Então, aqui é direto para fazer o quadrado aqui, e eu vou fazer a raiz disso. Bom, a gente vai fazer umas continhas mais diretas, tá? Aqui eu sei mais, né? Menos e menos dá mais. Então, isso vai ser a raiz. Menos 5 mais 2 dá menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. Então, a primeira variação é 9. A segunda é 1 menos 4, desculpa. 1 menos 4 dá menos 3 ao quadrado também dá 9. Então, aqui eu vou ter que raiz de 9 mais raiz de 9, raiz de 18. Eu sei que raiz de 18 dá para racionalizar, mas eu não vou fazer isso por enquanto, tá ok? Eu vou deixar só como raiz. Então, eu sei que a distância entre A e B é raiz de 18. Bom, vamos para a segunda distância. Vamos usar a distância de B até C agora. Faço o mesmo procedimento. Vou calcular uma raiz. E aí, vamos lá. B e C. Então,
xc e xb. Então, vai ficar menos 6 menos 6 menos 5. Lá, cuidado com o sinal, como eu disse. Usar lá os elementos matemáticos, colchete, parênteses, para separar bonitinho, para você não errar. Quadrado mais... Agora vamos para o y. Y de C é 5 e Y de B é 1. Então, 5 menos 1, que direto também, não preciso fazer regrinha de sinal. Mas a primeira parte eu vou lá usar a regrinha de sinal de novo. Menos e menos aqui dá mais. Então, vou ter aqui a raiz de menos 6 mais 5 dá menos 1 ao quadrado dá 1. Mais 5 menos 1 dá 4. 4 ao quadrado dá 16. Então, agora eu tenho raiz de 17 como resultado no segundo. Bom, se eu tenho duas medidas diferentes, cadê que tem esse aqui? Então, vai dar raiz de 17. Vamos colocar aqui, desenhar aqui. Se eu tenho duas medidas diferentes, ainda dá para ser isósceles, porque se a terceira medida, que é a de AC, der raiz de 18 ou raiz de 17, fechou. Vai ser triângulo isósceles. Se der uma diferença, um diferente desses dois, ele será escaleno. Então, esquece. Aí ele pede para demonstrar, você vai demonstrar que não é. Tá ok? Então, vamos para a última aqui. A distância de A até C. De novo, o processo é exatamente igual. É aquele trabalho braçal que a gente tem que fazer aqui. Vou pegar as medidas de A até C. Então, C e A. Menos 6 para XC, menos 2, que é a medida de XA. Fechou aqui. Quadrado. Mais Y. Y é 5 para C. E é 4, menos 4 para A. Quadrado aqui. E continha nele. Sinais iguais aqui vai dar positivo, então vai ficar menos 6 mais 2 dá menos 4. Menos 4 ao quadrado dá 16. Mais 5 menos 4 dá 1. 1 ao quadrado, 1. Bom, a gente chegou onde a gente queria, né? A gente queria demonstrar que ele era isósceles e conseguimos, porque a distância de A até C é a mesma distância de B até C. Então, raiz 17 aqui. Então, portanto, como... Opa, dificuldade de escrever aqui, gente. Distância de B a C é igual à distância de A até C. Temos que triângulo A, B, C é isósceles. Ok? E aí a gente encerra essa demonstração. Tá bem?